Boa noite a todos e a todas que vão chegando a mais uma live daqui do nosso Instagram, Novos Espíritas. Aguardando o pessoal começar a chegar. Nosso convidado já chegou. Chamando ele aqui. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu irmão. Deixa eu só travar aqui. Me escuta bem? Escuto sim. E você? Me escuta bem? Tudo também. Então estamos ok. Esperar um pouquinho, que é o tempo que o próprio Instagram divulga, né? Nosso encontro. Mas já queria desde logo agradecer por mais uma vez estar aqui presente conosco. Um E prazer. dessa vez para a gente falar um pouco sobre uma dessas leis morais que estão presentes nesse livrinho aqui, que é o Livro dos Espíritos. Alguns têm umas versões, outros têm outras. Eu recomendo muito essa, de Cláudio Damasceno, que ela tem uma linguagem mais fácil para quem está começando a doutrina. Então, podem procurar nas livrarias espíritas ao redor da Bahia, ao redor do país. Então, vamos começar, né, nesta noite. Peço novamente que você se apresente, porque toda vez tem mais pessoas assistindo. E queria agradecer a todos os seguidores, inclusive, que estamos chegando à marca de 430, 440 pessoas seguindo já a página. E gostaríamos que vocês divulgassem para cada vez mais pessoas, para que a doutrina espírita alcance mais e mais pessoas para adentrar nesse conhecimento, nessa doutrina e nessa religião. Um prazer a todos, caros irmãos, caras irmãs. Meu nome é Luan Bonfim, eu tenho 21 anos, sou graduando de Engenharia Mecânica e estou com a juventude, com o movimento, com a Mocidade Espírita Jovem do Brasil desde 2017. E dentre esses anos sempre tento buscar o bem, praticar o bem e seguir evoluindo de acordo com a doutrina espírita do nosso codificador Allan Kardec. Isso aí. E hoje, como eu já falei, o tema está no livro-fonte, Livro dos Espíritos, que é um livro que foi psicografado por diversos espíritos e diversos médiuns, mas que foi compilado por esse patrono, que foi Allan Kardec. Ele escreveu esse primeiro livro, o primeiro livro do Pentateuco Espírita, há mais ou menos 165 anos atrás. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas é isso aí. E hoje, o tema da vez será lei divina ou natural. Uma das leis que fazem parte, na realidade, a lei central, que se destrincha em outras 10, mas que fazem parte da terceira parte do Livro dos Espíritos, em seu primeiro capítulo. Então, nessa noite, vamos abordar a lei divina ou natural. Para dar início, né, a esse tema tão importante dentro da doutrina espírita, hoje a gente vai começar, lógico, com o Livro dos Espíritos. A gente não pode deixar de falar dele e nem ler certas partes, porque a doutrina está aqui e ela precisa ser muito bem utilizada para que a gente consiga entender esse assunto que deve reger em todos os nossos atos e ações. Para isso, eu vou ler a pergunta 614, para que a gente consiga comentar e desenvolver bastante desse assunto, que é o primeiro tópico dessa lei, que é uma pergunta que nos vai motivar a responder e instigar a todos a procurar essas respostas. E assim, a pergunta que dá início a tudo, para que a gente consiga pensar o que é as leis morais. Exatamente. E aí ele pergunta, o que devemos entender por lei natural?
É uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. E, a resposta dos espíritos é bem clara, né? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para trazer a felicidade ao homem. Essa lei indica o que o homem deve fazer e o que ele não deve fazer. O homem torna-se infeliz quando se afasta da lei natural. Gostaria agora que Luan desse sua opinião e falasse um pouco sobre o que ele entende dessas características das leis naturais e por que elas são tão importantes. Perfeitamente. Essa questão das leis morais, né, no que se diz respeito à divindade do próprio Deus, são os nossos instrumentos, são nossos mandamentos, né, que com o passar do tempo, historicamente, vão se fazendo mais presentes em nossas vidas. Né? Na verdade, sempre fizeram nossas vidas, nossas encarnações presentes nessas leis. E sempre de acordo com a evolução que a gente tinha, né? Então, ou seja, as leis divinas, as leis morais, elas são proporcionais com nosso nível evolutivo daquele momento que a gente está situado, né? Mas sempre se fizeram presentes. E, historicamente falando, nós tivemos, dentre elas, três momentos essenciais dos mandamentos, né? Que a gente vem a parte de Moisés, primeiramente, com os 10 mandamentos, depois com os ensinamentos de Jesus, que a gente pode falar mais para frente, que é o principal espírito, né, mais puro que esteve aqui presente na Terra e que pôde disseminar, pôde nos ensinar, através dessas leis, a como a gente pode seguir praticando bem. E, lógico, terceiramente, com o Espiritismo, de acordo com o nosso codificador Allan Kardec, na qual estamos lendo, que através dele a espiritualidade pôde nos esclarecer essa questão de leis morais e divinas. É como você falou, Realmente, e simplesmente é isso, né? Ela é única, ela é a que o Deus impõe para a gente e que nos trará felicidade, né? A real felicidade. Ou seja, tudo que está ligado em relação à harmonia do nosso universo, tanto aqui materialmente falando, aqui pela carne, que nós estamos aqui encarnados, tanto quanto no mundo espiritual, no universo astral, né? Nos dois mundos. realmente. A lei divina ou natural é aquela lei que compreende todas as leis do universo. Elas são eternas e imutáveis, assim como Deus. Então, a partir do momento que Deus existiu, essas leis começaram a existir também. E assim, como a gente deve entender essa lei divina ou natural? E por que ela se chama lei divina ou natural, né? Porque é uma coisa inerente a todos nós, seres humanos, a partir do momento que começarmos a evoluir. Essa lei sempre existiu e em diversas formas. Nossa percepção é que mudou ao longo dos anos, como você falou. Então, assim, a partir do momento que a gente cria leis terrenas, essas leis estão imediatamente ligadas a essas leis divinas ou naturais. Só que a gente ainda precisa ser regido por essas leis terrenas, porque a gente ainda não compreende a totalidade da lei divina ou natural. Por Perfeitamente. isso, é importante a gente lembrar que, a partir do momento que começamos a evoluir, essas leis divinas ou naturais se tornam mais presentes e menos necessárias às leis humanas. A partir do momento em que nossa evolução moral consegue alcançar o ápice da bondade, o ápice da caridade, então a gente não precisa mais ser regido pelas leis terrenas. Eu lembro disso e é muito importante porque eu formei em direito e a gente vê muitas leis que você pergunta, poxa, será que é necessário realmente ainda estar ali? E porque ainda existem o desrespeito a essas leis. Então, assim, é necessário que a gente fale que é proibido matar uma pessoa e está lá no artigo 121 do Código Penal brasileiro. É necessário. E assim, essa lei não existe só aqui no Brasil, ela existe tanto nos Estados Unidos, quanto na Rússia, quanto na China. Existe em diversos locais, mas é necessário realmente, ainda não está no nosso consciente e no nosso subconsciente que não é bom matar, que não é verdadeiro
com a lei de Deus não é plausível dentro do nosso raciocínio, entende? Então, assim, Perfeitamente. a lei divina ou natural, ela é o norte e que a gente deve tentar alcançar ela da melhor forma possível. Exatamente, né? Você fala isso porque como a lei divina, a lei de Deus, ela é única e ela é imutável, ela sempre virá de encontro com as leis carnais, né? Que são as leis aqui físicas e humanas, a qual nós criamos, né? Como você bem falou. E estas, sim, diferentemente das leis divinas, elas são mutáveis, lógico, de acordo, como eu falei anteriormente, com a nossa evolução. Então, logicamente, a lógica tem a dizer que, com o passar do tempo, que a gente possa, porventura, evoluir através de nossa trajetória, a gente consiga mudar essas leis de forma com que a gente consiga se apropriar e se ajeitar, fazer um ajuste para poder tentar alcançar tal divindade dessas leis, né? Se aproximar mais delas. Fato que ainda é muito difícil para a gente, né? É assim, são coisas que podem parecer complexas, mas que na verdade na prática, quando você evolui, se tornam simples, né? Como você falou. É só com a nossa evolução que nós iremos ter a perceptividade delas, né? Presente nas nossas vidas. Realmente. E assim, como podemos distinguir essa lei divina ou natural? Ela tem duas características que são marcantes: a eternidade e a imutabilidade. Essas duas são as características principais da lei divina ou natural, que depois a gente vai abordar que ela deriva as outras 10 leis morais que estão presentes também no livro dos Espíritos. Então, para a gente poder continuar esse bate-papo, é, Allan Kardec ele subdividiu esse capítulo, o primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, ele subdividiu em 4 tópicos, né? Que foram as características que a gente acabou de abordar, foi a origem e o conhecimento dessas leis, como se deu essa origem, como se deu esse conhecimento, e o livro é muito rico, até porque Kardec ele foi um pesquisador. Então, ele traz de uma ordem cronológica muito importante para que a gente consiga seguir nesse raciocínio e seguir esse entendimento da melhor forma possível. Então, ele traz, nesse segundo tópico, a origem e o conhecimento. Quando se deu essa origem? Quando começou a se conhecer essas leis divinas ou naturais? A gente já começou a falar aqui que, como ela é eterna e como ela é imutável, desde o início ela existiu. A origem dela foi dada junto com Deus, junto com a divindade. Então, assim, independente do Deus que você acredite, essa lei divina, ela começa a existir a partir do momento que Deus existe. E como Perfeito. Deus é soberanamente justo e bom, essas leis a gente também tem que entender que são soberanas, justas e boas. Não existe lei divina ou natural maléfica, vamos dizer assim. Perfeito. Então, só pode existir uma lei que seja benéfica. Quer completar com mais alguma coisa? Não, na verdade, você já conseguiu exemplificar tudo, né? Que é exatamente isso que Deus tenta nos propor, porque Deus, principalmente, ele não tem pressa, né? Ou seja, ele não tem pressa acerca de nossa evolução. Então, ele, desde o momento que ele criou essas leis, em que ele propôs para todo o nosso universo, né? Que a gente ainda não conhece a sua imensidão, mas é para todo o universo, né, que ela é regida, essas leis, elas são impostas, que a gente vai conhecendo, né? Então, ele não tem pressa em questão da nossa evolução, porque um dia, assim, pode demorar, claro que sim, né? Também, desculpa, nenhuma das questões fala em relação ao tempo, né, que iremos aprender. Então, lógico que é cabível para o homem entender todas as leis, mas, logicamente, isso não vai demandar somente uma vida, ou seja, uma encarnação. Demandarão várias, poucas, só depende da sua motivação de querer aprender, né? Isso vai de cada um. Então, não é uma coisa que é rápida,
uma questão de processo, é processual e, portanto, como Deus sendo soberanamente justo, não terá pressa de todos nós aqui, todo o universo, compreender ele, né, com o tempo e a cada passo de uma vez, né, como você falou. Realmente. E aí, o que é uma coisa até interessante, e fica aqui como curiosidades também, no livro dos Espíritos, as duas respostas mais curtas, mais assim, sucintas, estão nessa parte do livro. É verdade. A primeira pergunta, que tem assim uma resposta muito rígida e que é interessante para que a gente entenda a partir de quando esse conhecimento das leis divinas ou naturais aconteceu, é a 621, que ele pergunta: onde está escrita essa lei divina ou natural? E a resposta dos espíritos é muito clara, muito sucinta e, tipo assim, é na lata. É pra gente entender que, Exatamente. tipo assim, não tem escapatória. Não tem E, escapatória. é, e a resposta é assim, simples e fácil, muito objetiva, na consciência. Ou seja, Perfeitamente. a lei divina ou natural está na consciência de cada um de nós. A gente sabe o que é certo ou errado. A partir do momento que a gente começa a se desenvolver, desde criancinha, a gente começa a entender quais são as características daquele local que a gente vive e a gente começa a descobrir quais são as características positivas, quais são as leis que regem aquele ambiente. Então a gente começa a entender o que é a lei divina ou natural. A gente tem no nosso instinto as leis divinas ou naturais. A partir do tempo, quando a gente evolui, que a gente começa a ler e perceber, é que a gente vai descobrir quais são as leis humanas. As leis divinas ou naturais estão na nossa consciência, no nosso corpo. Então a gente sabe o que é certo, o que é errado. A partir do momento que a gente tem consciência da nossa moral, da nossa ética, a gente entende o que é a lei divina ou natural. Perfeitamente, né? Tem também uma questão que fala sobre isso em relação ao nosso espírito, né? Quando ele encarna e teremos, né, essa questão de espírito e matéria, né? Também para espírito, mas principalmente espírito e matéria. No que se diz respeito a saber das leis divinas. Ou seja, o espírito, ele já compreende essas leis, mas em decorrência das leis humanas, há essa desavença e acaba que o espírito vai se esquecendo delas. Então, existe um conflito. Então, cabe a você, através de sua consciência, através de seus pensamentos, das suas atitudes, né, sobre o que sua mente, né, o seu espírito, o seu astral pensa, né, e vai agir. Então, aí sim você vai, não é, eu não diria combater as leis humanas, mas é você se desvincular delas de uma forma que você vai se aproximando, né? Ou seja, você desvincula de uma e você vai se aproximando da outra, né? Justamente das leis humanas, que são as carnais, e as divinas, que são as naturais, as de Deus, as imutáveis. Que aí vem até aquela questão, né, Luan? Como é que a gente pode dizer? A gente não se desvincula, né? Mas a Perfeito. gente acaba se aproximando mais daquele ideal da justiça divina, onde as injustiças não vão acontecer mais. A gente vai ter na nossa percepção a questão da bondade, a questão do amor, que a gente Isso, vai abordar também mais à frente. Então a gente precisa entender que a lei de justiça a lei divina ou natural, ela vai estar presente na nossa consciência e se a gente analisar cada ato que a gente tem durante a nossa encarnação, a gente vai conseguir perceber quando a gente vai estar indo para um caminho errado ou para um caminho positivo. Então, assim, análise mesmo dos nossos atos cotidianos. É necessário perfeitamente. ter essa análise para que a gente consiga buscar nossos objetivos, buscar as respostas para nossas dificuldades, né? Para nosso cotidiano, realmente. Claro. Porque aqui dificuldade não, tem de sobra, né? Lógico que estamos aqui para passar justamente dificuldades, né? Por testes, né? A questão das provas, das expiações, das questões missionárias. Então, todas elas vão exigir de nós isso, né? Nossos pensamentos, nosso intelecto, nossas atitudes, principalmente, nossas escolhas, porque na vida, na encarnação, tudo são escolhas, né?
conforme a gente vai se decorrendo e evoluindo. Então, tudo essa junção dessas atividades é o que se vem a pensar sobre consciência da gente. E aí, entrando nesse tópico, né? Kardec, ele fica instigado. Porque, assim, ele fala, tá na consciência, tá, a lei divina natural tá na sua consciência. Aí ele fica, tipo, poxa, na minha consciência e na consciência do outro, se somos seres diferentes, como é que as nossas consciências vão chegar a um denominador comum? E aí ele chega e pergunta, poxa, não tem um jeito mais fácil, já que na consciência é muito genérico, a gente não sabe o que, que a consciência de um e a consciência de outro vai dizer daquela mesma situação. Aí ele chega Perfeitamente. e pergunta para os espíritos, né? Qual o modelo, vamos dizer assim? Qual a pessoa que já veio aqui, já encarnou nesse nosso ambiente, que pode servir de modelo, de guia para cada um de nós, para que a gente consiga seguir um pouco mais essa lei divina ou natural. E aí vem a segunda resposta, ou a primeira, se você quiser, elencar assim como mais curta, porque ele só responde uma palavra: Jesus. E aí dá Exatamente. aquele impacto, né? Porque é um ser que a gente sabe, como você mesmo comentou no nosso início aí, é um ser que chegou à Terra já como Cristo, num patamar evolutivo bem alto. Mas ele veio para cá e passou pelas mesmas dificuldades e até um pouco mais do que estamos passando hoje. E o que, é que você pode, assim, falar sobre isso também? Já que eu também não domine somente a fala aqui. Perfeitamente, né? Jesus Cristo foi, sem dúvidas, né, o Espírito, né, a divindade, né, da maior classe que nós conhecemos, que é o Espírito puro, né? Ele com certeza foi aqui na Terra o mais evoluído, mais instruído para encarnar. Então, lógico que não teria outro exemplo, né, que nós poderíamos seguir, a não ser ele, e que nós devemos, lógico. Tanto é que a própria espiritualidade fala sobre ele. Então, nós devemos, não é à toa que nós devemos seguir ele como nosso mestre, nosso codificador, né, aqui na Terra, o codificador justamente do amor, como você falou, que é o principal, né, a questão do amor e da caridade. Que a gente mais para frente a gente pode discutir sobre as leis morais e a gente vai ver como o amor e a caridade ela vai exercer todas as outras leis morais, né? Que é uma coisa bem interessante. Então Jesus Cristo é o exemplo, né? Foi um ser, um supremo inteligente ímpar que tivemos aqui na Terra. É isso aí. E é interessante quando a gente coloca essa questão para que a gente entenda que, assim, Deus nos dá na nossa consciência toda a possibilidade da gente seguir essas leis divinas ou naturais. Que aí, depois Kardec, como ele era professor, ele subdivide em 10 leis morais, para que a gente consiga aperfeiçoar esse nosso intelecto, consiga aperfeiçoar a nossa moral. Então, Jesus foi o nosso guia e modelo, e Kardec, eu acho que ele consegue trazer esses ensinamentos para o papel, porque a gente ainda precisa dessa leitura, dessa frequente utilização desse meio físico para aprender e aprimorar nossos estudos. Perfeitamente. Então, Jesus, como guia e modelo, ele nos mostra nas suas atitudes, em tudo que ele fez, tudo que ele passou, que está contado na história, que está escrito na Bíblia. E lógico, lembrando aqui, somos espíritas, mas somos primeiramente, antes de tudo, cristãos. Acreditamos na história de Jesus, acreditamos na Bíblia, então os seus ensinos é o que nos movem e que nos fortalecem todos os dias. Isso. Então, Jesus é esse modelo e guia. Ele nos traz esses ideais de como tratar as pessoas, de como agir diante de determinadas situações, a benevolência, a caridade, a indulgência para com as imperfeições dos outros, né? Então, assim, Jesus foi traído, mas ele
chega e fala, não, isso não foi uma traição, tá tranquilo, fique tranquilo, não precisava que você se punisse. Eu sei o que está passando na sua cabeça. Então, assim, se colocar no outro, a questão da empatia e tudo isso, né? Com certeza, né? E que ele tinha sã consciência, né, de que tudo que estava se passando com as pessoas ao seu redor, ele saberia que, por mais que elas não tivessem, né, e não tem, e ainda não temos, né, tamanha luminosidade e evolução que ele, como sendo espírito puro, nós ainda não temos, e acredito que demoraremos muito para isso, né, quem sabe, isso depende de nós. Essa questão de que todo mundo ali tem o seu caminho, né, tem o seu processo, né, então ele tinha sã compreensão que as pessoas ainda com muita ignorância, né, com muita falta justamente dessas leis, né, desse cumprimento, né, seguir elas para as vidas delas, né? Então é isso, né? Jesus, ele, independentemente do que aconteceu com ele só veio trazer o amor e a paz, né? A mais pura versão dela, né? Então ele não conseguia enxergar coisas que fossem contrárias a ela, só isso, sabe? É isso aí. E assim, dentro desse capítulo do Livro dos Espíritos, ele traz também outras colocações que é muito importante e que é bom a gente deixar aqui no vídeo também, que a gente não consegue trazer tudo. Então, assim, é interessante que quem gostou do tema, quem quer se aprofundar um pouco mais no tema, leia esse capítulo, leia as perguntas subsequentes, que vai ter muitas respostas dentro desse capítulo. Com Um certeza. outro tópico que ele aborda, e que a gente já abordou dois dos quatro, que ele bota características, ele coloca onde e como a gente descobre essas leis divinas ou naturais, e o terceiro tópico é a questão do bem e do mal. Ele coloca por que existe o bem e o mal, entendeu? Então, assim, dentro dessas perguntas que ele traz, desse tópico, eu selecionei uma também para que a gente consiga debater aqui. Lógico, a gente não vai conseguir alcançar o tempo, devido ao tempo, falar de todas essas perguntas, mas uma delas que eu considerei muito importante foi a questão 630, que ele pergunta como se pode distinguir o bem do mal. Perfeitamente, E né? o que você acha que pode ter sido a resposta dos espíritos? Eu sei que você já leu, mas assim, a sua opinião, né? Com certeza, a questão do bem e o mal envolve primeiramente a questão moral, né? A moral é a principal diferença entre o bem e o mal, ou seja, no que vem a ser a moral e o bem. É quando você justamente está seguindo com os caminhos de Deus e de Jesus, né? Quando você consegue agir de forma com que Deus, com a sua infinita bondade e amor, passou para nós, né? E para todo o universo. Então, se você está seguindo, tentando da sua maneira, né? Da sua convicção e dos seus pensamentos, sua consciência, né? Como aqui tratamos, bem tratamos, aí sim você está seguindo bem, né? Contrário ao que se vem a entender sobre o mal, né? Que é contrário a isso, é quando você está desvinculado, está distante sobre o que Deus, sobre o que Jesus Cristo, sobre o que entidades superiores vieram a nos trazer aqui nessa terra. Bom, é basicamente isso a resposta dos espíritos a Kardec. Ele chega e fala assim: é simples. Tudo que é a favor dessa lei divina É bem, é bom. Tudo que for contrário é mal. Então, para não perder na íntegra essa resposta dos espíritos, é uma resposta curta também, eu vou dar uma lida aqui para que a gente possa discutir. com O certeza. bem é tudo que está em conformidade com a lei de Deus. O mal é tudo que é contrário a essa lei. Sendo assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Só que aí a gente entra em um outro ponto. Como é que a gente vai distinguir o que é bem e o que é mal? Aí a gente volta a repensar a questão da moral
Volta à questão que foi falada também sobre Jesus, o guia e modelo. A gente volta para aquelas características das leis divinas ou naturais, que no caso são a imutabilidade, já que ela vem de Deus, ela não pode modificar porque Deus não muda. Perfeito. Soberanamente justo, soberanamente bom. Então, as leis elas vão ter toda bondade, vão ter toda justiça. Não há de se falar em injustiça quando se fala em lei divina. E também a gente tem que lembrar que a questão que é trazida, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo também, a questão de que o bem, para se fazer o bem, é necessário não se fazer o mal. Mas para não se fazer o mal, é necessário fazer o bem. O que a gente Exatamente. quer dizer com isso, né? Porque o bem ele é uma atitude. Quando você Isso. deixa de executar uma atividade bondosa, uma atividade de coisas boas, você passa a fazer o mal. Então a gente precisa ter essa consciência, ter essa percepção. Fale um pouco Perfeitamente, também. né? A presença de um é a falta do outro, né? Então, eles são totalmente contrários, né, um do outro. Então, cabe a nós, através da nossa consciência, dos nossos pensamentos, escolher bem, né? Então, Jesus Cristo, todo o seu legado, né, a sua divindade, seus ensinamentos, abriu uma grande porta, né, de possibilidades para a gente, né? A gente conseguir enxergar essas coisas. Lógico que a gente ainda está muito longe disso, né? Eu acredito, receio que todos que estão aqui na Terra ainda tem muito a aprender, ainda tem muito a passar, essa questão toda processual, mas um dia a todos chegaremos lá. Deus nunca tem pressa. É isso aí. E assim, lembrando novamente, a questão de fazer o bem sempre. Se você percebe que sua atitude não é boa, que você não está fazendo uma coisa boa, você perceberá que você está fazendo um mal. Então, é necessário que a gente tenha esse julgamento dos nossos atos, da nossa consciência. E é como Santo Agostinho fala em uma das perguntas também do Livro dos Espíritos, que ele responde assim: vede sua consciência, examinai, um velho sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Isso. E para que você consiga fazer isso, você precisa, ao final de cada dia, parar e analisar. Poxa, o que eu fiz hoje foi bom? Se não foi bom, eu fiz uma injustiça, eu fiz uma maldade. Então, eu preciso buscar estar sempre fazendo o bem. Perfeitamente, né? Essa questão aí vincula várias coisas que eu posso tratar aqui. Primeiramente, o seu autoconhecimento de si mesmo, né? A sua visão intrínseca sobre o seu interno, ou seja, você fazer uma autoanálise sobre suas atitudes, sobre como você está agindo no seu dia a dia, nos seus momentos, né? O que você está contribuindo para fazer ou para o mal ou para o bem, né? Para onde as suas portas estão indo, para qual caminho, né? Então você vem muito aquela frase, eu gosto muito dela, é a questão de orar e vigiar, ou seja, é você orar, né, você alimentar o seu espírito, né, além da matéria, também o espírito, principalmente. Né? Temos que alimentar tanto a matéria, a questão da carne com o alimento, mas também o espírito com a oração, com o louvor, com as atitudes. E a questão do vigiar, né, é o vigiar a ti mesmo, né? Não só os outros ao seu redor, mas principalmente a ti mesmo, né? Que vem essa questão da sua autoanálise intrínseca e interna de si mesmo. E eu aperfeiçoo essa frase, até porque meu pai sempre falou isso. E ele sempre falava assim: não é vigiai e orai, ou não é orai e vigiai, é vigiai e orai. Por quê? É, Faz todo sentido quando você para analisar o motivo, né? Porque aham, assim, se você ora e depois vigia, significa dizer que você está orando primeiro, né? Pedindo alguma sim, coisa, ou então pedindo, tendo uma atitude para depois vigiar. E se você entendo. vigia primeiro, você percebe todas aquelas atitudes, todas aquelas questões, e Sim, depois você ora.
para que você Exatamente. faça a oração, faça a prece com consciência e uma prece verdadeira. Concordo plenamente, porque uma vez que você vigia antes, você irá saber perfeitamente onde você está errando, onde você precisa melhorar, onde você precisa criar forças, né? E só depois disso que você faz essa análise antes, né? Essa questão de você se precaver antes, né? Você fazer todo esse desenvolvimento, esse estudo crítico sobre você mesmo, você consegue falar, né? Você orar, falar com você mesmo, falar com Deus, Jesus, ou seja, com quem for, com mais autoridade, né? Com mais certeza de quais pontos você precisa agir naquele momento, né? Ou seja, você dentro de uma oração, né? Que vem a parte de você agradecer, você ser grato, de você pedir por alguma coisa, por alguém, por algo que possa porventura acontecer, e principalmente você louvar, né? Louvar todos aqueles espíritos. Então, se você antes disso trabalhar e saber o que você deve falar, né, para poder você conseguir ter uma oração bem sucedida, com certeza vai ser uma vigilância bem melhor, né? Precavida antes da Realmente, oração. realmente. E aí vem a quarta parte desse capítulo, que ele traz divisão da lei natural. O que seria isso? Dividir em que forma a gente consegue perceber essa lei natural e de que forma é a lei divina, né? E aí ele traz, na realidade, somente duas perguntas, e eu vou trazer uma delas aqui para o nosso debate, que é a Perfeitamente. pergunta 647, que ele fala assim: toda a lei de Deus está contida no ensinamento de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo? Qual a sua opinião? Ah, com certeza, essa questão de amar ao próximo como a ti mesmo, eu acho que entra várias coisas aí. Principalmente, como eu falei anteriormente, em relação a uma das leis, né, morais, que eu acredito que é a principal delas, e que rege todas as outras, que é né, de justiça, amor e caridade. Né? São essas três. É uma lei que é uma tríade e que rege todas as outras. Né? Ela é como se fosse um pack de todas as outras. Ou seja, essa questão de você amar o próximo como a ti mesmo é você identificar que os outros têm a mesma questão missionária que você. Por mais que não seja da mesma velocidade, da mesma forma, das mesmas escolhas. Lógico que todos aqui estão seguindo seu caminho do jeito que lhe cabe, mas se você enxergar que Deus enxerga nós todos como irmãos, né, e seres de iguais e que têm os mesmos direitos e méritos, a gente consegue sim enxergar, né, o que eu estou falando de amor e caridade, né? Realmente. E quando ele vem com essa pergunta, né, que está contida no ensinamento de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Com certeza. Então, assim, ele traz a ideia e a pergunta de que, poxa, já que ele foi o exemplo, então todo o ensinamento deve se resumir nessa frase. E aí todo mundo pensa, poxa, é isso aí, é só essa frase que importa. Beleza, é amar ao próximo como a si mesmo. Isso está correto, não está errado. Mas e a execução prática? A gente tem feito isso? E aí vem o cutucão do Espírito, que ele responde assim: certamente esse ensinamento de Jesus contém todos os deveres que os homens têm uns para com os outros. Isso. Mas é preciso mostrar aos homens a sua aplicação, pois, do contrário, deixarão de praticá-lo. Aliás, hoje em dia, eles já fazem isso. Ou seja, ele chega e fala assim: vocês já sabem que essa é a lei, mas vocês desrespeitam ela o tempo todo. É necessário que aos poucos a gente vá colocando, empurrando isso para vocês, para que vocês consigam exemplificar e praticar. E aí ele continua: a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse ensinamento de Jesus abrange apenas uma parte da lei. Os homens necessitam de regras precisas. Os ensinamentos gerais e indefinidos, por serem muito vagos, possibilitam diversas interpretações. Tudo isso que a gente falou aqui, né? Nessa noite. Perfeito.
Então, assim, a gente precisa de um norte, a gente precisa de uma lei que a gente vá lá e cumpra. E é isso que ele fala. A lei divina ou natural está aí. A gente sabe o que é para fazer, mas a gente ainda necessita de outras leis que nos façam trabalhar em prol disso. Exato. Né? Ainda precisamos, nossa tal ignorância é tamanha que ainda precisamos de direcionamentos, né? A gente não consegue fazer por conta própria, né? Logicamente. Então, lógico que, primeiramente, devemos aceitar nosso nível evolutivo, que nós temos aqui todos, saber que cada passo é um passo a cada dia, saber que sempre, a cada dia que se passa, é uma nova oportunidade na sua vida, que você pode sempre mudar, sempre haverá chance, né? E você nunca desperdiçar isso, sempre aproveitar, né? Você enxergar o valor que Deus te dá a cada dia, né? Uma vitória que você consegue fazer. Lógico que eu estou falando aqui de atitudes, de escolhas que venham à sua palavra, né? Que venham para o bem de Deus. É isso aí. E é como a gente tem falado durante toda a nossa noite. Durante toda essa última hora que a gente tem conversado, que é exatamente isso. A gente precisa nortear nossos pensamentos, focalizar nossos pensamentos nas coisas boas, procurar, buscar e tentar aplicar no nosso cotidiano essa questão do amor, a questão de trabalhar esse amor para que a gente consiga alcançar a lei divina natural. E aqui, quando ele fala na pergunta 647, ele fala exatamente isso. O ensinamento de Jesus ali, o homem pode generalizar e dizer que é só para com os humanos, para com os seres iguais a ele. Amar ao próximo como a si mesmo. Então ele pode generalizar e dizer, não, eu vou amar o homem e a mulher que estão aqui perto de mim na minha sociedade. Mas aí a gente acaba esquecendo os outros que existem dentro dessa sociedade. Então, assim, a lei divina natural, ela vem nos trazer e vem nos mostrar que, na realidade, é necessário a gente aumentar a nossa percepção e aumentar esse nosso valor, a nossa valorização do amor. Então, assim, a gente Perfeito. precisa valorizar e amar o ambiente em que a gente vive. A gente precisa amar os animais que estão à nossa volta. A gente precisa amar as plantas que estão à nossa volta. Então é toda uma natureza realmente que está à nossa volta, que é necessário que a gente consiga também amar e fazer o bem a essas pessoas, seres e animais. Perfeitamente, você disse tudo, né? Então, são leis, né? São critérios, né? São aplicações que têm ampla, né, dimensão, né? A psicosfera aqui terrestre toda está envolvida nisso, né? A questão dos nossos seres vivos, né? Sejam humanos, sejam animais, como você bem falou, né? Como plantas, todos os organismos aqui presentes estão envolvidos. E que lógico que a gente tem, né? Os seres humanos, grande influência sobre todos eles aqui, todos nós, né? Nós temos muita influência com os animais, com as plantas. Então, depende muito de nossas atitudes, né? Como é que a gente consegue pegar, né? E se desenvolver com essas classes, né? De seres vivos. Da melhor forma possível, né? Todo para o bem. É isso aí. Agora a gente já está chegando ao final do nosso encontro. Eu gostaria, primeiramente, de pedir que você fale suas palavras finais, que as suas considerações finais, para que depois eu também faça as minhas considerações e agradecer ao público que esteve presente durante nossa live, nosso encontro aqui nessa noite. Primeiramente, lhe agradecer muito, né? Pela oportunidade de estar aqui com você sempre. Você é um amigo, um irmão que Deus me deu, com certeza. E acredito que no dia de hoje, dessa encarnação, também agradecer a Deus por essa oportunidade, a todos os bons espíritos que podem, porventura, estar aqui conosco, nos vigiando e nos assistindo. E, terceiramente, todos que estão aqui nos vendo aqui na live, né? Que é muito importante que a gente consiga trazer a palavra de Deus, da bondade, do amor, dessas leis que discutimos hoje, porque dessa forma conseguimos ampliar o objetivo de Deus, né? Que a gente consiga trazer a palavra do bem e da luz. Gostaria de falar que Deus sempre
nos dá essa oportunidade, né, de a gente todos os dias conseguir se enxergar de forma com que todos são aptos a fazer o bem, que a gente consiga, através de nossas escolhas, seguir, caminhar através com as leis imutáveis e divinas que Deus nos trouxe, caminhar para o bem, e que possamos evoluir da melhor forma possível. Muita paz e muito obrigado. Gratidão. É isso aí. Então, nessa noite a gente conseguiu trazer um resumo do que Kardec nos traz, do que é essa lei divina e natural, e que a gente conseguiu, eu espero que a gente tenha conseguido, né, Com certeza. trazer um pouco desse assunto e desse norte para todos que possam assistir. Queria também agradecer a todos que estão presentes, agradecer a Luan pela sua participação aqui nessa noite. Também pedir que vocês divulguem o canal, divulguem aqui esses temas, porque é muito importante que chegue a mais e mais pessoas. O Espiritismo ele sempre nos fala que é para a gente divulgar o nosso conhecimento. É necessário fazer o bem. É necessário trazer para outras pessoas a importância da bondade e dos atos bons em nossas vidas. Nesse mês que a gente concluiu, mês de setembro, hoje é o último dia de setembro, que também teve a questão do Setembro Amarelo, que tantas pessoas se sentiram no dever de participar dessa corrente, de tentar ajudar essas pessoas que têm alguma tristeza dentro de si e que acaba cometendo suicídio. Com Também certeza. informar que nosso canal ele também está presente em outras redes sociais. Então divulguem, sigam, se inscrevam no YouTube, no Facebook e aqui no Instagram. Então fica aí a dica. A gente vai colocar esse vídeo tanto no feed, no IGTV, tanto no nosso YouTube. Então sigam, compartilhem, comentem e obrigado por todos que estavam aqui presentes nessa noite. Que a gente Muito obrigado. consiga, que a gente tenha conseguido alcançar o coração de todos vocês e trazer essa importância do que é a lei divina e lei natural. Lei divina e natural. E Vamos natural. deixar claro. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Sigam, comentem e compartilhem. Novos Espíritas. É para todos os públicos. Obrigadão. Um beijo Prazer, no meu coração de querido. todos. Beijo. Valeu, Luan. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meu querido.